Às vezes os nossos lares estão desestruturados e nós precisamos de um pronto-socorro para acudir os nossos lares. Esse pronto-socorro é sempre o Evangelho e o médico é Jesus. As religiões nos apresentam Jesus a cada momento, nos apresentam a cada momento, porque nós não conhecemos ainda. Nós ouvimos falar, nós vemos algumas imagens, mas, senhores, Jesus no lar, o médico, o divino amigo, é muito mais importante do que aquilo que nós achamos que é, além dos seus ensinamentos, o seu magnetismo pessoal, as suas energias, elas ficam impregnadas nas paredes de casa, elas ficam impregnadas nos objetos, nos alimentos. Nada perturbador pode vir violar estes bons fluidos universais, estes bons sentimentos do Mestre amado. E quando o lar fica desarmonizado, por mais que queiramos, a luz do Mestre não consegue penetrar, porque nós não abraçamos, nós não aceitamos, porque estamos com os nossos pensamentos errôneos, perdidos. Nós estamos desvinculados com os evangelhos, não só pelos pensamentos, mas através das nossas atitudes. Para equilibrar as nossas atitudes, nós temos o pronto-socorro do Espírito, o pronto-socorro dos lares. Foi nos trazido, bondosamente pela espiritualidade, o Evangelho no lar. Nós devemos nos reunir um dia na semana, com horário marcado. Se nós não pudermos atingir o maior número de pessoas à volta de uma mesa para falarmos do Evangelho, nós vamos ler um trecho do Evangelho. Algumas pessoas vão ser designadas para tarefas diferenciadas. Um faz a prece de abertura, outro a leitura, todos fazem a explanação do Evangelho. Depois nós fazemos as vibrações para os lares que ainda não cultivam o Evangelho e para cada sofredor que ainda não tem as benfeitorias do construtor do universo, que ainda não tem a sintonia com Jesus, aquele que ainda sequer acredita que Jesus existe, aquele que perambula pelas ruas em sofrimento, aquele que se encontra no leito de dor, aquele que se encontra desamparado, que se encontra perdido, longe dos pensamentos, longe dos evangelhos, longe dos ensinamentos. É a eles que nós pedimos, guardando a certeza de que todos irão receber. Nós fazemos uma prece de ensinamento. Mas mesmo assim, os nossos lares ainda não estão bem. O nosso lar ainda não está harmonizado. Há alguns desequilíbrios, há algumas coisas que não funcionam direito. E nós precisamos de consertar. Tudo bem até aí? Está todo mundo fortinho? Eu estou com fome. Viva! Viva! Por que será? Se eu já estou tendo mudanças comportamentais, eu faço o Evangelho no lar, eu já participo de algumas atividades em prol do próximo, já faço algum bem aos outros, e meu lar está desestruturado. Então nós recomendamos a todos, se tiverem oportunidade, para que leiam o livro Aconteceu na Casa Espírita. A Casa Espírita. Nós temos a nossa casa, nós temos a Casa Espírita. A espiritualidade se divide em inteligências do bem e inteligências que não são tão boas assim. Nós podemos estar em sintonia com aqueles que não estão tão bem assim. Bendito seja o WhatsApp agora, que nós nos comunicamos muito.
E estas energias, essas vibrações, esses pensamentos, essas trocas de energias boas estão ajudando muito a espiritualidade a nos ajudar, porque trazem mensagens renovadoras de fortalecimento. Alguém está com problemas íntimos, está até pensando em se suicidar, mas quando ele acorda pela manhã e recebe várias mensagens dizendo bom dia, Jesus está contigo, que esse dia seja melhor, que esse dia seja coberto de bênçãos, que você possa vencer as suas maiores dificuldades, que você tenha acesso à luz como nós. É mais um dia, vamos agradecer o Criador. Estas mensagens fazem com que a criatura renove os seus ânimos e vá à luta melhorada. Mas quando nós começamos com muitas piadinhas de mau gosto, nós estamos trabalhando para os inimigos da luz, sem perceber. Nós estamos engrossando esse exército. Então vamos pedir informações a nós mesmos. Vamos ver o nosso comportamento. Aonde eu estou me identificando mais e melhor, aonde eu estou tirando maior proveito, aonde eu estou tendo maior prazer. Nas piadinhas ou nas mensagens benfazejas? Se eu estiver gostando mais das piadinhas, é claro que piada não faz mal a ninguém, o humor é muito bom, mas que seja um humor sadio, um humor saudável, aí eu estarei vinculado com os amigos da luz, vinculado com a espiritualidade, vou me sentir inspirado também a mandar mensagens boas, e esta egrégora, que é uma comunhão de pensamento, vai atingir a maior camada possível no exército inteiro. Nós estamos trabalhando com essas energias, possibilitando as curas nos hospitais, possibilitando a estruturação dos lares desajustados. Nós estamos ajudando os nossos irmãos drogados, viciados, prisioneiros, os favelados, os encurtiçados, os moradores de rua, sem percebermos. Mandamos uma mensagem esses dias para que, se as pessoas tiverem possibilidade de se reunirem por 15 minutinhos, ou se desligarem por 15 minutinhos, às 11 horas da manhã ou às 11 horas da noite. São só 15 minutinhos. Se estivermos em atividade ou dirigindo o carro no trânsito, pudermos colocar uma musiquinha suave, calma, e ficarmos com um pensamento bom, procurarmos pensar em coisas boas. Vamos mentalizar aquele irmão que passa por problemas difíceis. Vamos mentalizar aquele irmão que está nos hospitais. Vamos mentalizar as dificuldades humanas corriqueiras, mesmo que não esteja próximo de nós. Aqueles 15 minutinhos que nós nos recolhermos para o bem, estivermos com os pensamentos bons, equilibrados, escutando uma musiquinha boa, suave, calma, tranquila, nós estaremos, sem perceber, senhores, engrossando uma corrente fraterna que vai levar o lenitivo para muitos lugares aparentemente inatingíveis e inalcançáveis. Nós podemos fazer isso. Não precisa de fazer a prece, não precisa de parafernália nenhuma. É só nos silenciarmos e termos um pensamento bom. Vamos lembrar uma historinha do Chico, se não tiver uma música. Vamos lembrar uma história boa, vamos lembrar uma passagem boa, vamos lembrar até de uma piada boa. Aqueles 15 minutinhos vão ser suficientes para que a espiritualidade retire, é claro, com a nossa permissão, porque se estamos com um pensamento bem bom, eles não vão retirar aquilo que nós não temos, só aquilo que está sobrando. Vão retirar as boas energias e vão levar as camadas sofredoras. Às 11 horas da noite, a mesma coisinha nós fazemos. É um pedido que nós fazemos aos senhores, para melhorarmos o mundo, para melhorarmos a nós mesmos. É sabido por nós, orientados por Jesus, que é dando que se recebe, é ajudando que se ajudado, segundo Francisco de Assis. E nós temos essa possibilidade sem percebermos.
sem perceber. Com o treino, nós vamos ficar mais de 15 minutos, não só às 11 horas da manhã, nós vamos ficar ao meio-dia, à meia-noite, à 1 da tarde, toda hora, com um pensamento bom, sempre produzindo bem, renovando as nossas energias e melhorando as energias daqueles que convivem conosco no dia a dia, nos lares que frequentamos. É bem assim. Esse livro, Aconteceu na Casa Espírita, traz algumas ideias de como somos atacados pelos inimigos da luz. Nós não seguimos na íntegra aquilo que fala no livro. Nós tiramos assim um resumo e ao mesmo tempo temos que é a criação nossa. Né? Nós temos a ideia de falar e nós falamos. Mas não sabemos se está nesse livro que haviam dois parceiros inimigos da luz, o Dantas e o Altamira. Ambos atacam as religiões no exército da escuridão. Eles se reúnem, eles são organizados, todos se organizam. Sem organização e sem disciplina, ninguém conquista nada. E os nossos inimigos da luz também, benditos inimigos da luz, né? Que nos fazem crescer, que nos fazem nos melhorar, que nos incentivam a estudar, que nos incentivam a trabalhar, que nos incentivam a nos policiar, a nos vigiar. Se não fossem eles, nós estaríamos assim a Deus dará, né? Mas benditos amigos, sem perceberem, também estão nos ajudando. Estamos sendo despertos a atividades novas. E o Altamiro e o Dantas conseguiam, então, incutir ideias no pastor. E o pastor falava algumas coisas que iam em desencontro com Jesus e acabava incutindo ideias novas nas outras pessoas que não seguiam na íntegra de Jesus, assim como nós não seguimos também. Não dá, ainda não conseguimos. Mas ele conseguia fazer com que errassem mais. O fanatismo religioso é um perigo. O julgamento para as outras religiões, me julgar o povo de Deus, me julgar superior aos outros. Tudo isso faz com que Jesus não esteja tão próximo. Porque trata-se então de alguns preconceitos que nós precisamos de eliminar e não de aderirmos. Né? Conseguem eles atingir os padres nas missas? Conseguem eles muitas vitórias com os encarnados. Mas aí eles começam a tropeçar-se. Viva! Viva! Como atacar os espíritas? Como atacar a casa espírita? Eles não têm acesso. Há um verdadeiro exército de amigos da luz que não permitem que nada de negativo nos atinja ou nos atrapalhe. Então eles não conseguem. A casa espírita ele não consegue. Mas ele consegue atacar o trabalhador espírita. Quando nós saímos para fora. Porque muitos de nós, sem perceber, somos uma coisa dentro da casa espírita. Todo coração, toda mansuetude, todo paz, todo amor. Mas quando nós voltamos para os nossos lares, nós deixamos de ser bons pais, bons maridos, bons filhos. E damos brechas para estes inimigos da luz. De repente, não indo as coisas muito bem no meu lar, que eu estou permitindo que o meu lar seja atacado também, eu venho com certas dificuldades para a casa espírita ou até me afasto dela. Mas eles incentivam para que nós venhamos para os trabalhos. Então nós temos, sem perceber, milindres. Nós começamos a ver uma coisa que não concordo muito, a querer colocar ideias novas para desestruturar a casa espírita. Estamos nos fazendo compreender? Eles não conseguem atacar a casa, mas conseguem atacar o trabalhador. É como se pegássemos... Lembram da história do cavalo de Troia? Que muitos soldados entraram dentro de um cavalo enorme, feito de madeira, para atacar uma cidade. E eles presentearam o rei daquela cidade com aquele belo cavalo. E o rei deixou então que as porteiras, os portais da cidade se abrissem para que aquele enorme cavalo entrasse. E aí
quando o cavalo já estava no lugar seguro, todos os soldados inimigos saíam de dentro do cavalo e atacavam os outros. Eles penetraram desse jeito. Na Umbanda costuma dizer o cavalo, né? Quem sabe se não estão utilizando os cavalos para chegar na casa espírita para nos atacar. E nós trazemos ideias novas, devagarzinho a gente traz uma coisinha lá nova, lá fora, vamos mudar isso aqui, e de repente a mudança não é melhor. Por isso devemos de ser democráticos, compreender as diferenças. Nós não podemos ser autoritários demais. Nós não podemos querer ser os donos das verdades, ter razão em tudo. Nós precisamos dialogar. Nós precisamos compreender as diferenças, cada um no seu quadrado. Este é qualificado para falar do Evangelho, esse é melhor que o passe, esse gosta de pegar uma vassoura. É claro que com o tempo nós vamos nos esforçando, vamos nos aprimorando e vamos crescendo também. Devemos ser coringas. Qualquer tarefa na casa espírita, na bendita casa espírita, é nobre, porque estamos trabalhando todos em prol de todos, para o melhoramento de todos. É esta a nossa proposta, de nos melhorarmos. E nós podemos, sem perceber, estarmos sendo agentes do mal, por melhor que sejamos. Este livro Aconteceu na Casa Espírita nos fala dos ataques do Altamiro, que procuram atacar a casa espírita e conseguem até certo ponto. Mas depois eles não vencem, porque o mal jamais vai vencer o bem. A luz sempre vai brilhar mais do que o mal. Mas nós precisamos de ter aqueles trabalhos de evangelização nos nossos lares, porque começa nos nossos lares. Nós precisamos de ter aquele nosso trabalho no nosso lar espiritual. A casa do Espírito qual é? Qual é a casa do Espírito, Senhor? É o corpo físico, é a encarnação, a coração, os sentimentos, são os pensamentos. Então nós vamos fazer a manutenção da nossa casa do Espírito, da nossa casa espiritual, pega as pastas com para mim leituras ali, põe aqui. edificantes. Vamos participando do WhatsApp com sabedoria, com coração bom e puro, para podermos levar adiante as ideias de Jesus e os bons pensamentos, para que essa egrégora de bons pensamentos nos fortaleça e não permita que nada de negativo nos atinja ou nos perturbe. Nós precisamos nos policiar, as piadinhas são boas, vamos rir, mas vamos ver o teor dessas piadinhas, até onde vai. Vamos nos preocupar com nós primeiro, para depois nós podermos incutir boas ideias nos nossos lares. Vamos fazer o Evangelho no lar. Alguém não faz o Evangelho no lar aqui? Não faz? Mas pode ser feito sozinho. Eu posso fazer sozinho, pode ser. Sim. Outros podem dividir a... Nós podemos fazer barba e cabelo. sozinho. Quem precisar. Bate escanteio, cabeceia e ainda defende. Porque nós nunca estamos sós. Nós estamos sempre bem acompanhados Não, com sim, o mas eu digo Espírito. para outras pessoas. Sim, Por familiares, às vezes então. sim, nunca estamos sós. Né? Quando estamos sós e encarnados, é porque precisamos desse momento. Nós conquistamos o direito de estarmos sós. Nada nos acontece por acaso, nunca vai acontecer nada por acaso. O Espiritismo é tão lindo e tão importante nesse aspecto, em tantos outros, mas nesse aspecto principalmente. Porque o Espiritismo não tem dogmas. Os Espiritismos não são como outras religiões dogmáticas, que quando se pergunta não se tem resposta. É porque é. O Espiritismo dá a resposta para tudo. A sugestão que nós temos é que vamos trabalhar, então, a leitura desse livro Aconteceu na Casa Espírita, e vamos ler um pouco sobre aquela lição de Jesus, causas atuais das aflições. Porque pelas causas atuais das aflições, nós podemos rememorizar o passado. Nós sabemos que os inocentes não podem sofrer. O Espiritismo nos dá explicação para tudo. O Espiritismo nos explica, na íntegra, de onde nós viemos, como fomos criados,
o porquê que nós reencarnamos, onde que nós chegamos, por que estamos, para que estamos aqui e para onde vamos. Ah, não, mas para onde eu vou eu tenho que ter bola de cristal. Não, senhores, nós não precisamos de bola de cristal. Se eu vim dos erros do passado, estou aqui para resgatá-los, e eu passo por algumas dificuldades, são oriundas dos erros que eu cometi. E Deus é justo. São as cobranças. Eu estou resgatando os meus erros. Mas se hoje eu fizer o melhor e o certo, e resignadamente pagar o meu passado, não precisa ter bola de cristal para saber que mais para frente eu ainda vou ser melhor. Eu vou sofrer menos. E se hoje eu estou sofrendo, não adianta fazer biquinho, não adianta fazer beicinho, porque eu preciso de passar por isso. Eu preciso, porque eu conquistei esse direito. Aí nós pedimos a Deus, Deus, me ajuda a passar por essa provação difícil. Aí vem o retorno, o eco da nossa voz. Ajuda a ti mesmo, que o céu te ajudará. Mas como ajudar a mim mesmo? Transformação moral, modifique-se. Uma das primeiras perguntas que Kardec fez aos espíritos, eles responderam. Kardec perguntou, como posso reconhecer os espíritas? E os espíritos respondem, você deve reconhecê-los pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para vencer as suas más inclinações. Nós precisamos de fazer o processo de reforma íntima. Se eu não estou bem, é porque eu não estou agindo bem ainda. Eu fiz muitas coisinhas erradas ontem e ainda permaneço no erro. Quando alguém se melindra com determinadas situações, é porque ainda está muito longe de conquistar a humildade. E nós precisamos de dar os primeiros passos. Aliás, senhores, esta coisa de melindres é peculiar de todos nós. Né? Todos nós somos melindrados com alguém. Nós não aceitamos determinadas coisas. E nós ficamos, sabe, assim, espírita pelipônio. Sabe o que é espírita pelipônio? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não podemos. Às vezes nós enjoamos da casa espírita, mano, eu não me dou bem aqui, eu vou para outra. São as mesmas provações, as mesmas dificuldades. Ou talvez dificuldades outras. Mas será que são as casas que não estão certas? Será que as casas que não estão bem? Ou será que sou eu que não estou me adequando a nada? Porque eu sou ainda orgulhoso demais? Alguns de nós estudam bastante, aprendem bastante, e quando chega na casa para trabalhar, querem escolher tarefas. Né? Não, pegar o balde d'água não é comigo, colocar a loura não é comigo, eu sou doutor. Né? O outro estudou demais, nossa, eu estudei tanto o Evangelho, eu dou aula do Espiritismo, e agora eu vou vir aqui como aprendiz, entrar numa sala para o curso novo, com um pirralho que não sabe nada ainda, não tem experiência, né? Nós achamos que os cabelinhos brancos nos trazem algum conhecimento maior. Além dos tombos, das experiências vividas, talvez aquele espírito mais jovem tenha passado por experiências muito maiores do que nós. Tem mais experiências do que nós, tem muito mais vivência do que nós, e tem muito mais conhecimento do que nós, sim. Mas orgulhosos, eu não aceito que um jovem me corrija. Não é assim, nós pensamos assim. São estas as infiltrações que nós temos em nós, que faz com que nos afastemos da ideologia cristã, nos afastemos de Jesus. Nós precisamos de baixar um pouco a nossa bola e entender que estamos todos no mesmo patamar. Aqui, em qualquer lugar, não existe nenhum melhor do que o outro. Existe sim dificuldades diferenciadas, qualidades e defeitos distintos. Nós temos todos os nossos defeitos a serem corrigidos e nós, ao invés de corrigir os nossos defeitos, nós ficamos observando os defeitos alheios. Na maioria, não. Então, senhores, nós estamos para nos ajudar mutuamente. Quando observarmos o defeito das outras pessoas, vamos procurar ajudá-los.
mas não ajudá-los com as palavras, com a fofoca, né? Porque o Gaiato disse que a crítica é construtiva. E nós sempre afirmamos que a crítica só é construtiva quando for feita por nós e para nós. Se for para os outros, já é fofoca. Não é? E nós temos que ser indulgentes para com os outros e severos conosco. Nós temos sim que nos criticar, nos policiarmos e nos melhorar. E exemplificar para o outro aquilo que talvez ele não saiba, mas ele também está exemplificando a mim aquilo que eu preciso de aprender. Alguém estava apontando um político. Olha lá, eu posso não ter melhorado, eu posso estar fazendo muita coisa errada, mas eu não roubo. Muito bem. Aí o político, com a boquinha fechada, continua roubando, mas ele tem uma qualidade de não falar mal de ninguém. Essa nós não adquirimos, né? Então vamos aprender com ele, e ele vai aprender conosco, e assim nós vamos produzindo